Como a mulher sente tesão pela admiração que ela sente pelo homem, se essa mulher no passado casasse com um homem que ela admirasse, ela ia ter tesão, ela ia sentir orgasmo, tá? E se com o passar do tempo, a relação dos dois, né, ali fluindo, ela começasse a perder essa admiração pelo homem dela, provavelmente ela não teria mais esse tesão, não seria mais levada ao orgasmo. É uma hipótese. Então ela teria um orgasmo no começo porque ela admirava o marido, e depois, com o passar do tempo, né, aquele dia a dia do casal, ela ia perdendo essa admiração pelo marido e o orgasmo sumia. Outra hipótese é ela casar com um cara sem admirar ele, por qualquer razão que seja, porque o pai forçou lá no passado, né? Ou porque era o cara que tinha ali no bairro dela para ela casar, ela tava ficando já pra titia, e a sociedade naquela época, né, pegava em cima, ó, você já tá com 20 anos, vai ficar pra titia, né? 20 anos no passado, o pessoal já ficava em cima das meninas para elas casarem, já desesperados. Então ela casava com o primeiro que passava na frente e ela não admirava o cara. Então ela não tinha tesão pelo cara, mas casava com o cara. E não tinha orgasmo. Só que aí é o seguinte, pode ser que com o passar do tempo, pela dinâmica do casal, a forma do cara ser, a personalidade dele, pode ser que em algum momento da vida para frente, ele saltasse aos olhos dela como alguém de valor, né? Assim, estou falando da personalidade dele, não de dinheiro. E nessa situação dele se destacar perante essa esposa dele, ela poderia passar a admirar ele. Tá? Vamos pensar essa hipótese. E aí, quando ela admira o cara, acabou. Ela começa a sentir tesão e chega no orgasmo. Tá? É uma segunda hipótese. Agora nós temos uma terceira hipótese, da mulher casar com o cara, né? Sem ter interesse nele mesmo, né? Casou porque casou, não tinha admiração por ele, então ela não sentiu tesão, não sentiu orgasmo e passou a vida inteira sem sentir orgasmo mesmo. E aí enquadra, por exemplo, nesse perfil que eu estava falando, que as feministas ficavam falando que no passado as mulheres eram, né, subjugadas, que não tinham o direito, né, de, sei lá, de ter prazer e qualquer coisa nesse sentido. A grande questão que eu quero trazer aqui nesse vídeo é o seguinte: a mulher, ela colhe o que ela planta, ela tem o que ela merece, ela pega o que ela leva no relacionamento. Isso é uma coisa muito interessante. O homem, basta ele ter uma vagina na frente dele, principalmente se for bonito e jovem, o cara tem um tesão do caramba e tem o orgasmo dele, tem o ato de gozar, ejacular, né? Então o cara é tranquilo com relação a isso. Agora a mulher, ela tem o que ela planta. Se ela chega num cara, transa com um cara e ela não sente orgasmo, é uma coisa muito interessante. A culpa não é do cara, a culpa é dela. O cara pode fazer um malabarismo maluco na cama, de assalto mortal, canguru perneta e o inferno a quatro. A mulher não vai ter orgasmo, ela não vai sentir prazer. Se ela não observar esse cara como alguém de valor, alguém que está, vamos dizer assim, acima dela, uma posição de dominância, ela não vai sentir tesão nesse cara. Então, a mulher pega, ela joga nas costas do homem, né? Até nisso, ela joga na conta do homem algo que é dela, é só ela que pode mudar, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, nesse pega-pega maluco que a gente vive aí, nessa sociedade feminista, a mulher provavelmente, eu não vou enganar, não vou falar mentira, a mulher provavelmente já tem muito orgasmo, muito mais do que as mulheres do passado. Por quê? Porque ela sai com um cara diferente toda hora, né? E via de regra, elas adoram cafajeste. Então elas estão ali saindo, né, disputando aquele cara que todas as outras do bairro, da cidade estão querendo, né? Então, aquele cara ali que está sendo alvo de um monte de mulher, ele é um prêmio para essas mulheres. Elas estão disputando ele. E na hora que essa menina consegue passar uma noite que seja com esse cara, né, ela chega nessa situação de admirar o cara. Por quê? Porque ele é uma espécie de, vamos dizer assim, um ídolo sexual daquela cidade ou daquele bairro, dependendo do tamanho da cidade. Então, assim, todas as meninas estão dando para aquele cara ou estão querendo dar para aquele cara. De repente ela consegue uma escapadinha e trepar com aquele cara, ela tá admirando aquele cara. Então esse cara transa uma, duas vezes com essa mulher, né? Se ele for um cara descolado, um cara alfa, ele não vai colar com a mulher, ele geralmente vai pegar todas, né? Então ele vai transar uma, duas vezes com essa mulher, e essa mulher vai ficar louca em cima desse cara, vai sentir um tesão danado desse cara. Então ela vai ter um orgasmo com esse cara. Não é mérito dele. É ela que chegou lá já, né, toda preparada e estimulada para ter orgasmo.
Ela já chegou com isso na cama, entendeu? E a outra, que também consegue transar com esse cara, ela vai sentir orgasmo. E a outra também, e a outra também. E aí qual é a historinha que acontece? Quem ganha a fama de ser o fodão na cama, de ser o gostosão, é o cara. O cara que não fez porra nenhuma. O cara que tá ali parado. Se fosse um cabo de vassoura ali, né, parado na cama, e a mulher fosse transar com uma venda no olho, ela ia falar que o cabo de vassoura teve uma performance extremamente louca na cama que deu orgasmo pra ela. Então assim, aí chega aquela rodinha de mulher no salão de beleza, ou no banheirinho lá na festa, né, que elas se tocam tudo no banheiro pra ficar fofocando. Ah, saí com fulano ontem, nossa, me pegou, mas pegou de jeito, e o cara é gostoso na cama e não sei o que. A outra também fala, não, eu já saí com ele uma vez também, o cara tem uma pegada boa, não sei o que e tal. E pô, na verdade não. Na verdade, elas que já chegaram com essa expectativa, e aí o negócio acontece. E aí o que acontece? Vamos resumir um pouquinho aqui. Hoje, teoricamente, a mulher teria mais orgasmos, teria mais prazer na vida sexual do que aquela mulher lá do passado, teoricamente, né? Porque como eu tô falando aqui, toda hora que ela sair na baladinha e ver um carinha rico, ela já vai com essa expectativa de o cara tem dominância de dinheiro, ela tem orgasmo. Ela sai com um bandidinho da rua, ela tem essa, né, expectativa de dominância, né, que o cara se impõe, ela tem orgasmo. Então ela vai tendo um monte de orgasmo, mas com caras diferentes, né? E são súbitos. Então ela transa uma, duas vezes com aquele cara, tem orgasmo, e acaba, né, um seguindo um rumo, outro seguindo o outro, e ela não vai tendo um vínculo com nenhum deles. E quando ela passar a ter vínculo com algum, se ela, vamos supor que ela conseguisse, por exemplo, segurar um alfa desse, que ela sentiu o orgasmo no começo e tal, só que com o passar do tempo ela vai perdendo a admiração pelo cara, né? Ela vai começando a baixar o nível de admiração por ele, ainda mais com essa sociedade feminista que adora ficar querendo, né, levantar a mulher e abaixar o homem. Então chega uma hora que ela perde essa admiração pelo cara. E aí o que acontece quando ela perde a admiração com o cara? Nossa relação esfriou, vamos dar um tempo, ou já mete um chifre no cara direto, né? Nem vem com essa conversinha enfiada de dar um tempo. E aí acontece o que a gente vê aí hoje. A mulher às vezes casa com o cara, porque provavelmente ela sentiu tesão nesse cara, teve orgasmo. Aí passa 1, 2 anos depois, já separaram, ou ela já está metendo um monte de chifre nele, porque aí ela passa a admirar já outros caras, né? E aí ela vai atrás desse tesão que ela está sentindo, né? Para ir atrás do orgasmo. Ela sente o tesão e ela sabe que depois do tesão vem o orgasmo. Então onde o tesão dela aponta, onde tem um bandidinho, um Zé Droguinho, um cara sexy, ela vai atrás, porque o tesão aponta, ela vai atrás do orgasmo. Mas lá na frente, né, principalmente depois do UOL, o que acontece? Ela está sozinha. Ela está sozinha. E aí ela está condenada à frustração pelo resto da vida. Porque depois que ela chega no 30 anos de idade, os seios caem, né, ruga para todo lado, bunda caída, estrias, né, brotando para todo canto, né, e já não é mais atraente, os homens já não têm mais interesse por ela. Como é que ela vai conseguir um homem o qual ela admira? Vocês conseguem perceber que isso não vai dar mais certo? Porque quando ela tá bonitinha, tá ali no jogo sexual, participando ativamente do jogo sexual, ela tem como correr atrás de algum cara que ela sinta admiração. Mas a partir do momento que ela entra no UOL e fica, né, naquela fase de decadência da mulher, ela tem que jogar com o que tem em mãos. Então ela tem que aceitar o cara que cair na mão dela. E o cara que cai na mão dela, vamos combinar aqui, é alguém que não vai, que não desperta admiração dela. Ela não tem admiração por esse cara. Não é o cara que todas as mulheres do bairro estão brigando por ele. Você entende? Então, ela vai ter muito orgasmo, né? Com um monte de carinha, né? Orgasmos de uma noite, orgasmos de carnaval, de baladinha e tal. Ela vai ter um monte quando ela estiver na idade sexualmente ativa dela, né, novinha. Mas depois dos 30, acabou. E ela vai viver só nas lembranças dos orgasmos que ela teve no passado. Tá? E aí é aquela grande questão. Será que a mulher não deveria aprender a se administrar, aprender a ser mulher, aprender a admirar o marido? Porque se você constrói uma família, além de ter toda aquela, né, aquela base sólida, né, da união e tal, como era antigamente, hoje isso virou lenda, é mito, mas se ela vivesse como antigamente, de construir uma família, tal, o homem e a mulher, e ela admirasse o marido dela, a coisa mudava.
E isso que eu tô falando aqui corrobora muito com a questão de hipergamia também, né? Porque é aquela história, enquanto o cara ganha mais do que a mulher, ela ainda fica ali de boa sob a tutela dele, né? A partir do momento que a mulher passa a ganhar mais que o cara, tá contado o cronômetro para poder ela meter um chifre no cara ou apertar o botão de ejetar do relacionamento, né? E isso tem a ver pela admiração também. Porque se o cara banca a casa, ela de certa forma admira o cara também, né? E se de repente ela tá bancando a casa, ela perde a admiração pelo cara, ela perde o respeito pelo cara. Então, sabe, tudo isso se encaixa. É algo a se pensar. As mulheres, ao invés de estarem aí bostejando essas palavras de ordem aí feministas, elas deveriam estar se reaprendendo a ser mulheres. É igual aquela questão de reeducação alimentar, né? A mulher engorda, fica, né, toda feia e tal, tem que aprender a comer novamente, né? De comer coisas balanceadas, coisas que tenham nutrientes adequados, para poder manter, né, o corpo bem, né, bem definido e saudável. As mulheres deveriam também aprender a interagir com os homens, principalmente um homem que ela tem um relacionamento, para ela admirar esse cara, para aí sim ela sentir orgasmo. Agora, acho que elas nem sabem administrar a si mesmas, né? É algo bem estranho, bem louco. Elas parecem que vão atrás de onde, né, o tesão apita, né? Então, onde a vagina dela começa a pingar, ó, aquele cara ali que a vagina tá pingando, é ali que ela vai. E aí acontece aquelas histórias. Às vezes a mulher deixa passar 20, 30, 40 caras legais, caras bacanas, caras decentes, caras trabalhadores, caras honrados, e deixa eles todos irem embora para ir atrás do bandidinho do bairro, do Zé Droguinha, do cafajeste. Isso não aconteceu uma, duas, três vezes que eu pude ver. Isso aconteceu inúmeras vezes. E quando a gente entra no Red Pill e vai compartilhando informação, trocando ideia com outras pessoas aqui no mundo Red Pill, a gente vê que, cara, isso acontece a todo lugar, toda hora, todo instante. Sempre aconteceu e parece que vai sempre acontecer. Então, essa é a mensagem que eu tinha hoje aí, galera.